seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais um domingo, mais um dia do Senhor. Estamos chegando ao final. Deus tem nos abençoado nesse dia. Deus tem coberto a nossa vida de bênçãos. Deus tem nos trazido paz aos nossos lares. Nós vamos hoje terminar o dia do Senhor na presença dele. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor que será trazida pelo nosso irmão reverendo Mateus. Reverendo, que Deus possa abençoá-lo e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais um domingo, na presença do nosso Deus. Espero que Deus esteja abençoando e tenha abençoado os irmãos já desde o começo deste dia. Agora, ao findar-se o dia, mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. E queira Deus nos abençoar, aplicar a sua palavra nos nossos corações e nos usar para sermos bênçãos para muitas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, familiar, trabalho e tudo mais. Eu peço então que o irmão e irmã curve a sua cabeça ali mesmo onde você se encontra e vamos orar ao nosso Deus, clamando por misericórdia e também a sua unção e a aplicação da sua palavra. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por mais um domingo. Obrigado, Senhor Deus, porque nos tens protegido dia após dia e nos concedes a graça de estarmos aqui para poder, Senhor, falar aos teus irmãos, melhor aos meus irmãos, teus servos que se encontram em suas casas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação, neste contexto em que nos encontramos de pandemia, e a Tua palavra vem aos nossos corações para nos dar direção, conforto e consolo, e é por isso que nós oramos. Aplica esta palavra aos nossos corações, a começar em mim. Cuida de nós sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos feito a exposição do livro da primeira carta de João. Nós já estamos no capítulo 3 e nós já fizemos a exposição dos primeiros 10 versículos do capítulo 3 no último domingo, ou na última mensagem nossa, que tem mais ou menos os 2 domingos. Nós fizemos a exposição dos versículos 11 e 12. Do versículo 1 a 10, o título da mensagem foi O Grande Amor do Pai, e no versículo 11 e 12, e que vai na verdade do versículo 11 ao 24, nós estamos meditando sobre o título O Amor aos Irmãos. Então nós vamos dar a continuidade aqui desta exposição sobre o amor aos irmãos desta feita, começando aí agora do versículo 13, e hoje vamos finalizar o capítulo 3 até o versículo 24. Repito, o título da nossa mensagem é o mesmo que da mensagem passada, o amor aos irmãos. Vamos então continuar falando dessa comunhão da igreja consigo mesmo e também com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou ler apenas os primeiros versículos aí, a começar do versículo 13, e conforme vamos expondo, nós vamos lendo os versículos subsequentes. Diz assim a palavra sagrada: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Por enquanto até aqui,
depois leremos os outros versículos. Recordando, na mensagem passada, então, nós falamos, primeiramente, o primeiro ponto foi amemo-nos uns aos outros, e nós mostramos que no versículo 11 nós temos a sentença fundamental, e a sentença fundamental é a afirmação que nós encontramos dizendo que nos amemos uns aos outros. Por que a sentença fundamental? Porque é sobre essa sentença que os outros versículos estão fundamentados. Esse versículo 11 seria o pilar sobre o qual todos os outros versículos então vão se assentar, vão estar fixos. Compreendendo isto aqui nos ajudará a compreender o que João depois continua a desenvolver nos outros versículos. E aqui, a partir do versículo 12, e nós vimos também, já meditamos o versículo 12, o ponto desse versículo era o amor aos irmãos não é assassino. Nós vimos que a partir desse versículo 12, João começa a mostrar para a igreja e também para nós como deve e como não deve ser demonstrado ou expresso o amor aos irmãos. E no versículo 12, João começa com a partícula negativa não, mostrando para nós que o amor aos irmãos não deve ser segundo Caim. Por quê? Porque o Caim era do maligno, as suas ações eram malignas porque ele era controlado pelo maligno. E é por causa disso que Caim matou a seu irmão. Continuando então, nós agora vamos para o terceiro ponto, repito porque é continuação da mensagem passada. O terceiro ponto é: o amor aos irmãos é a prova de que passamos da morte para a vida. Versículo 13 a 15, nós vemos isso, quando afirma: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João sai da negativa agora para começar a estabelecer os parâmetros e princípios que vão, de alguma forma, nortear a igreja sobre como deve ser expresso esse amor aos irmãos. E aí ele então vai mostrar para nós como o amor é definido pelo próprio Deus e como nós devemos manifestá-los aos nossos irmãos. João passa a mostrar como o amor, como é melhor o amor e também quem é o nosso modelo de amor. E como nós devemos exercitar esse amor baseados na expressão de amor que foi manifestado por nós e para nós na cruz do Calvário pelo seu Filho Jesus Cristo. Quando nós, portanto, optamos por seguir um amor segundo as Escrituras, e no versículo 13 nós vemos isso, nós não podemos nos espantar, nos maravilhar ou ficar assustados se o mundo nos odiar. Porque, de fato, o amor que nós demonstramos aos irmãos, às pessoas, é um amor diferente daquele que o mundo afirma. Porque na mensagem passada, quando nós falamos e eu trouxe a definição de amor, e eu mostrei por que o amor não deve ser assassino, eu trouxe um exemplo mostrando como pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, fazem coisas bárbaras, coisas que não têm nada a ver com aquilo que a palavra de Deus fala acerca do amor. Então, quando nós nos dispusemos a amar conforme as Escrituras, não nos admiremos que o mundo nos odeia, conforme fala o versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque de fato nós temos uma forma de amar diferente. O mundo está cheio de descendentes de Caim, Caim que matou seu irmão Abel, e nós devemos então andar na contramão da forma como essas pessoas amam e como essas pessoas vivem. Eles definem o amor, por exemplo, segundo as suas próprias circunstâncias, definem o amor segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que sentem. Então, os sentimentos levam a determinar como devem amar, quem devem amar. É então que João agora começa a falar da prática do amor. E ele vai começar... Ele vai mostrar para nós que os filhos do maligno amam segundo os seus corações corrompidos. João vai mostrar para nós que a ética daquelas pessoas que não são cristãs
A ética daquelas pessoas que são aliados do dragão, de Satanás, aqueles que são controlados pelo maligno, é uma ética autodestrutiva, é uma ética subjetiva, individualista, ineficaz e uma ética até mesmo irracional. Nós amamos segundo o amor definido de forma concreta, pelo próprio ser, que é a expressão exata desse amor. O próprio apóstolo João, no capítulo 4, versículo 8, desta carta mesmo, de 1 João, ele afirma: aquele que não ama, não conhece a Deus. E olha a razão agora, como ele explica isso. Pois Deus é o amor. Nós cristãos, irmãos do Belvedere, aqueles que possivelmente nos assistam depois, nós cristãos entendemos que o amor não é um conceito filosófico meramente abstrato. Não é isso. O amor não é algo que é apenas concebido por iniciados, pessoas intelectuais. O amor para nós é visto de uma forma diferente, simples, de uma forma concreta, porque o amor é uma pessoa, o amor é o próprio Deus, porque Deus é amor, conforme afirma aqui o apóstolo. Por isso, a nossa ética, baseados nisso de que o amor, Deus é o próprio amor, a nossa ética então é absoluta. Ela é prescritiva, é deontológica e ela é baseada tanto na vontade quanto na própria revelação de Deus. E ante o comportamento hostil do mundo, o ódio que o mundo tem pela igreja, a igreja precisa se manter firme, sabendo que o amor aos irmãos é uma marca dos regenerados. Esse é um ponto importante. Quando nós demonstramos amor aos irmãos, nós estamos revelando que uma obra aconteceu em nossos corações, que houve salvação em nós, que o Espírito Santo atuou em nós, que a obra de Cristo foi aplicada pelo Santo Espírito em nós, e é por causa disso que nós fazemos as boas obras. Paulo afirma que as boas obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Portanto, queridos irmãos, amor é uma marca verdadeira da verdadeira igreja. Porque quando nós amamos aos irmãos, nós deixamos patente para o mundo, deixamos patente para a própria igreja e também para o Senhor, de que nós fomos regenerados, de que nós hoje temos um novo coração, um coração transformado, uma mente transformada. É o que afirma-se aqui no versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós já não somos mortos espirituais, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. E é por causa disso que nós devemos amar. O amor, quando nós amamos o irmão, não significa que nós seremos salvos, como se a salvação seria por obras, não. Mas nós amamos porque fomos salvos um dia. Fomos salvos por Cristo. O amor aos irmãos, então, é a prova da nossa vida espiritual. Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos também demonstrar esse amor aos nossos irmãos. E aquele que não ama, segundo as Escrituras, permanece na morte. Não é uma pessoa salva. Não é uma pessoa que demonstra ter passado pela regeneração e que esteja no processo de santificação. Aqueles que odeiam ao seu irmão, tanto expressamente ou não, assim como Caim, são descritos aqui na palavra de Deus como sendo assassinos. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E a palavra de Deus continua mostrando que estes assassinos não têm em si a vida eterna permanentemente. Versículo 15 ainda continua afirmando isso. E nós perguntamos: o que é a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo mesmo define a vida eterna quando ele afirma aqui no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho de João, o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso significa, amados irmãos, que aquelas pessoas que não amam ao seu irmão, aquelas pessoas que não demonstram apreço, afeto ao seu irmão, são pessoas que estão deixando evidente para todos nós que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Nunca conheceram ao Deus verdadeiro.
São pessoas que estão perdidas, ainda mortas nos seus delitos e pecados. E essas pessoas precisam voltar-se. É importante também ressaltar aqui que esse versículo está num contexto de comunhão da igreja com a Trindade. Por que eu ressalto isso? Porque o final deste capítulo, do capítulo 3 da primeira carta de João, vai nos mostrar esta necessidade da nossa comunhão com a Trindade como uma resposta para demonstrar que de fato nós amamos os nossos irmãos. Aqueles que não amam o seu irmão não conhecem a Deus. A menos que conheçam a Trindade, a menos que busquem essa comunhão com a Trindade, essas pessoas jamais serão consideradas irmãos ou cristãos. Portanto, o amor aos irmãos é a prova de que passamos da morte para a vida. Nosso quarto ponto, continuando, o amor aos irmãos deve ser prático. E nós vamos nos deter um pouquinho mais aqui nestes versículos 16, 17 e 18. Vão ser versículos mais demorados. Vamos nos deter para tentarmos olhar essa praticidade do amor que está sendo trazido aqui pelo apóstolo. Versículo 16, então, ao 18, diz assim a palavra sagrada: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A carta de João é muito prática e aqui nestes versículos, no capítulo 3 inteiro, o tema central dessa carta se apresenta com toda a força possível, porque João fala sobre o amor, a necessidade da comunhão da igreja com Cristo, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, por meio do amor. O amor que Deus tem por nós, o amor que nós devemos demonstrar a Deus e o amor que devemos demonstrar aos irmãos. João agora aqui, nos versículos 16, 17 e 18, vai começar a falar de forma mais contundente acerca dessa prática do amor. E ele começa de uma forma muito estranha, no versículo 16, afirmando: Nisto conhecemos o amor. É uma catáfora, então nós agora vamos ver o que ele está querendo dizer sobre isso. Que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí tudo bem. Em seguida ele afirma: e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é muito estranho, porque nós poderíamos nos perguntar: mas como assim? A morte de Jesus Cristo não foi vicária? Jesus não morreu para salvar o mundo dos seus pecados de forma substitutiva? Isso significa que nós também podemos morrer para salvarmos as pessoas que amamos? Isso significa que nós poderíamos fazer algum tipo de sacrifício vicário pelas pessoas que amamos? Não, não é isso que o texto quer demonstrar aqui para nós. Nós não nos entregaremos de forma sacrificial, de forma vicária para salvarmos as pessoas, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi e é o único e é eficaz para salvar os eleitos. Os versículos 17 e 18 vão nos mostrar em que consiste esse tipo de amor sacrificial que está sendo dito ou afirmado aqui no versículo 16. E o que é que os versículos 17 e 18 nos afirmam? Quero destacar, a princípio, duas coisas importantes aqui no versículo 16, no versículo 17 melhor, e 18, que vão falar sobre essa praticidade do amor. Em primeiro lugar, esses versículos 17 e 18, pressupõem que na igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, nós temos pessoas mais abastadas e outras mais necessitadas. Olha o que afirma o versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão passar necessidade, é esta afirmação que nós vemos. Então significa que na igreja, tanto na nossa quanto nas outras igrejas, nós vamos encontrar irmãos mais abastados e outros menos abastados. Irmãos com mais posses e outros com menos posses. Nós temos e teremos pessoas com muitas possibilidades de recursos para viverem mais tranquilamente e outras que viverão no aperto. Pessoas que têm falta até das coisas mais básicas. Pessoas que veem e verão seus filhos morrendo até mesmo nos seus braços por falta de alimento.
Nós veremos numa mesma igreja pessoas ou homens, por exemplo, que não têm dificuldade nenhuma de alimentar a sua casa, mas homens que sairão para procurar alimento, mas voltarão no final do dia, encontrando sua família à porta, esperando alguma coisa e tendo que responder a pergunta mais difícil que um pai possa responder: papai, o que comeremos hoje? E o pai ter que responder: nada, filho, não consegui nada. Por outro lado, em outras casas, outras famílias comem até se fartar. Inclusive, os animais de estimação acabam tendo privilégios que outras famílias não têm. Enfim, na igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, nós podemos então ter 2 ou mais grupos sociais completamente distintos. Essa é uma realidade em muitas igrejas. É uma realidade dura, mas é uma realidade real. A pergunta que João então tenta responder diante de tudo isso é a seguinte: como tentar resolver o problema daqueles irmãos que passam necessidade na igreja? Na nossa igreja, nas outras igrejas, para todos nós cristãos, como sanar esse problema? E aí ele então vai responder que a forma que temos como igreja para sanarmos esse problema é através do exercício prático do amor. Do exercício prático do amor. Outra coisa que eu quero destacar, após destacar o fato de que na igreja podemos ter 2 pessoas com condições sociais, financeiras, econômicas diferentes. Outra coisa que eu quero destacar é a metáfora que João usa aqui para poder demonstrar o comportamento de alguns irmãos que possam ter condições e não queiram ajudar os outros. O versículo 17 continua afirmando: vou ler todo para melhor compreensão. Ora, aquele que possui recursos deste mundo vir a seu irmão passar necessidades e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa metáfora é muito importante, literariamente falando. Nós vemos o nosso irmão ou irmã necessitando de algo e nós fechamos o nosso coração. A ideia é que nós não possibilitamos que a dor, as lutas, não possibilitamos que as dificuldades do nosso irmão penetrem o mais profundo do nosso coração para que nós nos compadecemos dele ou dela. Nós então fechamos o nosso coração ao invés de nós abrirmos-nos para as lutas e as dores do nosso irmão. É isso que João quer deixar expresso aqui. É como se estivesse dizendo o seguinte: Deus derrama as bênçãos sobre o irmão, mas este, de forma egocêntrica, nega-se em abençoar o outro, nega-se em abençoar aquela pessoa que está necessitando. Nós simplesmente nos negamos a oferecer ajuda aos irmãos. Enquanto Jesus deu a sua vida de forma espontânea, esses irmãos que vivem no egocentrismo negam aos seus irmãos as necessidades mais básicas da vida. Esse irmão egocêntrico passa a teorizar, ele passa a filosofar sobre o que é o amor, mas não vive o que é o amor. É por isso que no versículo 18, a palavra de Deus afirma: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E os conceitos abstratos sobre amor são muito bem teorizados por várias pessoas. Mas o que a palavra de Deus sempre quer que nós façamos é não apenas teorizar, mas mais do que isso, viver. E a carta de João é muito clara ao demonstrar para nós que a vida cristã é prática. A vida cristã tem que ser vivida mais do que ser falada. É isso que nós precisamos compreender como cristãos verdadeiros. O apóstolo então vai fechar o versículo 17 com uma pergunta retórica muito reveladora. Olha a pergunta que ele fecha, com que ele fecha o versículo 17. Como pode permanecer nele, numa pessoa que fecha o seu coração para o seu irmão necessitado, como permanecer nele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta que nela já está embutida a resposta. É impossível. Essa pessoa supostamente irmã, supostamente cristã, não pode fazer parte da família de Deus. Essa pessoa não pode ser uma das nossas.
Lembremos-nos, queridos irmãos, que a carta de João faz referência a pessoas pregnósticas que faziam parte da igreja, mas que num determinado momento saíram da igreja, foram aprender doutrinas falsas e agora eles estavam de volta para a igreja ensinando doutrinas falsas, afirmando para aqueles irmãos que o que eles aprenderam com os apóstolos era falso. Que na verdade tudo que tinha a ver com o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação, a morte e principalmente a ressurreição de Jesus Cristo, que estabelece a nossa união com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, tudo isso era falso. Porque se Cristo era de fato Deus, Ele não poderia ter ressuscitado num corpo que era corruptível. Ah, meus irmãos, mas nós sabemos que pelo fato de nós sermos de fato cristãos, todos aqueles que fecham seu coração para o irmão, estes não podem ser considerados dos nossos. Porque João posteriormente fala acerca desses pregnósticos, que eles saíram, por qual razão? Porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Então aqueles que fecham seu coração para os irmãos nunca foram dos nossos. E olha, se eles de fato se considerarem dos nossos, eles estariam vivendo uma contradição. Porque o próprio apóstolo, nesta mesma carta, no capítulo 4, versículo 20, ele afirma: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É impossível nós dizermos filhos de Deus quando nós menosprezamos os filhos de Deus à nossa volta. É incongruente, é inconcebível aos olhos do nosso Deus. Amar a Deus e amar ao próximo são dois mandamentos que caminham juntos, sempre. Amados irmãos, João mostra que o amor cristão é prático. Nós então que passamos da morte para a vida, nós que temos Cristo como modelo de amor, nós não podemos aderir ao estilo de vida que afirma cada um por si e Deus para todos. Essa é uma frase que reflete o estilo de vida daqueles que são dominados pelo maligno, não daqueles que são dominados e guiados por Deus, pelo nosso Senhor. Também não pensemos, ou melhor, não pensamos conforme pensam aqueles que defendem o evolucionismo naturalista, porque, segundo eles, ou essa teoria, há bilhões e bilhões de anos, o mundo passa por um processo de seleção natural, sobrevivem apenas os mais capacitados, aqueles que melhor se adaptam às circunstâncias e contextos em que se encontram. Os mais inteligentes, os mais poderosos, os mais ricos, são esses que sobreviverão. Mas, meus irmãos, nós cristãos não pensamos assim. Nós que fomos regenerados não pensamos e não vivemos assim. Se nós aplicássemos essa ideia evolucionista naturalista para o nosso texto, nós diríamos: aqueles irmãos que possuem recursos deste mundo devem buscar cada vez mais o seu próprio bem-estar, a sua própria sobrevivência, e não precisam nem olhar para os necessitados. É isso que o evolucionismo muitas vezes ensina. É a lei da sobrevivência do mais forte, do mais inteligente, daquele que melhor pode se adaptar às circunstâncias e ao contexto. Mas, apesar de esses exemplos aqui se aplicarem nesse contexto, eu quero trazer uma aplicação que tem mais a ver com o texto aqui em questão. Porque aqui nesse texto nós vemos irmãos que amavam apenas de palavra, não de fato, não de verdade. E por causa disso, o amor que estas pessoas demonstravam era um amor hipócrita. Então, o que seria este amor hipócrita que muitas pessoas demonstravam aos irmãos? O amor hipócrita, aquele que você olha ao teu irmão passando por necessidades, o seu mundo praticamente desabando, e você chega e diz: estou orando por você, Deus está no controle de tudo, Deus é soberano e vai abençoar a tua vida. E aí o irmão abandona o irmão aí sofrendo e vai embora.
mesmo tendo a possibilidade de ajudar o irmão que tem essa necessidade de alimentação, necessidade de remédio, de consulta, necessidade de emprego, mesmo tendo esta possibilidade, este irmão que ama de forma hipócrita vai estar mais preocupado em relembrar as grandes doutrinas bíblicas para esse irmão do que necessariamente ajudar esse irmão em ultrapassar as necessidades, os problemas, as lutas que enfrenta. E quando você sucumbe diante das dificuldades da vida, quando você não suporta as tribulações e de alguma forma você acaba abandonando a fé, ainda que temporariamente, estes irmãos, ou melhor, este irmão, que ama de forma hipócrita, será o primeiro a levantar o dedo contra você para mostrar como você é cristão frouxo, mesmo sabendo que ele tinha a possibilidade e não o ajudou. Mas para nós cristãos, queridos irmãos, precisamos compreender que o amor hipócrita é um amor que não deve ser vivido por nós. O amor hipócrita é um descaso para com alguém que faz parte da família de Deus e nós não podemos ter esse tipo de amor. Para nós cristãos, o amor não deve ser de palavras ou apenas de línguas, mas de fato e de verdade. Simon Kistemaker afirma: palavras de amor que nunca são traduzidas em ação não valem nada. É isso também o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, quando afirma: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, volte amanhã, então tu dareis se o tens agora contigo. Amados irmãos, reitero, o amor cristão é prático mais do que teórico, filosófico, abstrato. Não adianta nós gritarmos para o mundo inteiro que nós amamos as pessoas e os irmãos quando nós assistimos inertes os irmãos à nossa volta passando necessidades. As nossas palavras devem corresponder às nossas ações. E amar aos irmãos não significa apenas darmos a eles bens alimentícios, bens, por exemplo, materiais, arrumar emprego ou coisas do tipo. Tudo isso é muito bom e necessário. Mas mais do que isso, amar o irmão é também estar disposto a investir o teu tempo para poder ajudar uma pessoa necessitada de orientação, de uma simples oração, de abraço, de uma mensagem, de conversar apenas, de desabafar se necessário. Isso é uma forma de demonstrar amor também. A igreja, nesse sentido, se tornará um lugar de perfeita harmonia, algumas vezes até mesmo um lugar de terapia, um lugar terapêutico. E quando me refiro à igreja, eu falo da igreja como corpo de Cristo, não o templo em si. Portanto, ao mencionar o sacrifício de Jesus Cristo lá no versículo 16 que nós começamos a falar, de uma afirmação meio estranha, o que é que João quer dizer para nós? O que João quer mostrar para nós é que nós devemos socorrer os irmãos porque Cristo nos socorreu quando nós tínhamos fome. Devemos socorrer os irmãos porque Cristo nos socorreu quando nós tínhamos sede. Devemos socorrer os irmãos porque Cristo nos socorreu quando nós andávamos nas trevas. Devemos socorrer os nossos irmãos porque Cristo nos socorreu quando nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo se sacrificou por nós, por causa disso nós devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Isso é amor segundo Deus, isso é amor sacrificial. Mas esse amor, eu preciso dizer, e não vai dar para desenvolver esse ponto, esse amor não tem nada a ver com a visão marxista-socialista de vida. Isso aí é mais um instrumento nas mãos do maligno. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Por fim, o nosso quinto ponto, o amor aos irmãos visa a comunhão com a Trindade, versículo 19 a 24. Versículo 19 a 24, eu vou ler primeiro o versículo 19 a 22, depois leremos os outros. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração
e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Versículo 19 vai nos mostrar que os verdadeiros filhos de Deus sabem que são da verdade. Sabem que precisam ser sinceros e autênticos no exercício do verdadeiro amor, conforme a palavra de Deus. Mas se de alguma forma o nosso coração nos acusar, se surgirem dúvidas em nosso coração sobre se nós estamos amando os irmãos conforme a recomendação da palavra de Deus ou não, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar nele porque ele é a nossa segurança. Nós podemos nos perguntar, mas a palavra de Deus aqui está afirmando que nós podemos então confiar na nossa consciência? Nós podemos recorrer à nossa consciência, mas nós não podemos encarar a consciência como um fator absoluto para definirmos o que é certo e errado. Mas nós devemos prestar atenção à nossa consciência sim. Principalmente uma consciência cativa à palavra de Deus. Uma consciência que se submete à vontade de Deus. E submetendo-nos a essa vontade de Deus, nós teremos uma vida e um coração e uma consciência que confia no próprio Deus. Não deixemos, então, nesse sentido, de submeter ao exame da consciência constantemente, ou melhor, exame de consciência constantemente, para que se a nossa mente nos perturbar, caso nós não estejamos amando os irmãos como convém, nós então saibamos identificar o nosso pecado e recorramos a Deus para que Deus nos auxilie nessa luta constante, nessa busca. Voltemos-nos para Ele, porque conforme afirma aqui o versículo 20, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as nossas coisas. Deus sabe que nós podemos falhar. Deus sabe que nem sempre às vezes as nossas motivações são erradas, nem sempre nos acertamos, tanto na prática quanto pelas motivações. Aqueles então que são verdadeiramente cristãos entendam e entendamos, incluindo a mim, que às vezes nós também podemos apenas amar de palavra. Eu estou aqui a pregar, mas é possível que em alguns momentos eu filosofe apenas acerca do amor, mas de fato não demonstre o amor verdadeiro. Devemos, por causa do nosso pecado, submetermos a nossa vida, todo o nosso pensamento e querer e o nosso coração, conforme descreve aqui nos versículos 19 e versículos 21, o nosso coração ao próprio Deus, confiarmos a esse Deus. Porque esse coração que se fecha no versículo 17, ele se fecha porque não é um coração cristão. É necessário nós termos cautelas para que o nosso coração, que é um coração regenerado, esteja disposto a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E se nós entendermos que estamos em pecados, façamos conforme fala a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, quando afirma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou nós podemos orar conforme o salmista: sonda, meu Deus, e conheça o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em seguida, nos versículos 23 e 24, o apóstolo agora vai nos mostrar aqui que o amor que nós praticamos não está desvinculado do nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Ele faz menção no versículo 23 do Filho, do Deus Filho, versículo 24 do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, ao mesmo tempo em que ele estabelece a necessidade de uma obediência que deve ser dada e cultivada por nós com respeito ao nosso Deus que adoramos, ele também estabelece a necessidade da nossa comunhão com a Trindade, porque é desta maneira que nós evidenciaremos de fato o verdadeiro amor aos irmãos. Não existe possibilidade de nós amarmos verdadeiramente os irmãos fora da Trindade, fora de Cristo, de Deus Pai e do Deus Espírito Santo.
Se nós fizermos as boas obras para nos vangloriarmos, as pessoas até aplaudirão, mas nós não ouviremos aplausos do grande trono de Deus. Não ouviremos aplausos dos céus. Por quê? Porque foi feito para a própria vanglória. A única forma de nós então evidenciarmos o verdadeiro amor, o amor eficaz, é apenas quando nós amamos os irmãos, entendendo que esse amor estabelecerá uma comunhão com a igreja, ou essa comunhão culminará numa comunhão da igreja com a Trindade, numa comunhão da igreja com o próprio Deus, com o próprio Filho, com o próprio Espírito Santo. E esse amor descrito pelas Escrituras não é ressentido, não é odioso, não é hipócrita, não é medroso. Aqui eu estou trazendo um resumo de tudo que nós já vimos no capítulo 3. É, portanto, um amor sacrificial, um amor ajudador, um amor que leva à comunhão. E é por esse amor que nós lutamos. É por esse amor que nós estamos aqui. É por esse amor que nós fomos salvos e precisamos viver. Concluindo, caros irmãos, às vezes nós queremos requerer esse tipo de amor a várias pessoas, inclusive aos não cristãos. É importante entendermos que uma pessoa não cristã não vai amar conforme a palavra quer que o amor seja expresso. Não pode, ele não pode fazer isso. Por mais que ele queira, e ele nunca vai querer porque não é cristão, mas ele não pode amar de fato. Por quê? Porque ele não é regenerado. Porque ele não é salvo. Porque ele não tem comunhão com a Trindade. As únicas pessoas que podem demonstrar esse amor descrito aqui na palavra de Deus são os cristãos, que foram regenerados, que foram salvos, que têm Cristo como modelo de amor. Então, o que fazer diante dessas circunstâncias, diante dessa situação? A única maneira de vermos tantas pessoas que não demonstram esse amor, começando a demonstrar esse tipo de amor, é a igreja se levantar para evangelizar. A igreja precisa levantar a sua voz e pregar o evangelho com amor. Levar esse tipo de amor para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Mostrar para elas como é e como deve ser o amor cristão. Se isso não for feito, nós continuaremos olhando o mundo se destruindo, nossas famílias sendo também alvo dessa destruição que começa de pessoas externas. Nós não saberemos o que fazer. Viveremos completo pavor. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie e que Deus nos ajude principalmente a vivermos esse amor e a pregarmos esse amor para que aqueles que ainda não o conhecem se unam a nós e se unam à Trindade para a glória do nosso Deus. Amém. Nós vamos orar e vamos impetrar a bênção. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nos amaste em Cristo Jesus. Obrigado porque morreste na cruz por nós. Obrigado porque és um modelo de amor para nós. Obrigado porque nos possibilitaste, Senhor, a reconciliação contigo mesmo, com Deus e com o Espírito Santo. Obrigado porque nós em Ti e por Ti e para Ti somos, Deus Pai, guardados para a glória do Teu nome. Ajuda a Tua igreja a amar os irmãos e a Te amar. Ajuda a Tua igreja a pregar o amor verdadeiro, não a confusão de suposto amor que tem sido pregado em vários lugares aí fora, mas o amor verdadeiro, o amor bíblico. Abençoa a igreja do Belvedere, que o Teu amor possa fluir aqui no nosso meio e que o Teu Santo Espírito nos guie e nos ajude nisso. Cuida de nós e perdoa-nos quando muitas vezes somos negligentes, no nome de Jesus. Agora, irmão e irmã, fiquem em paz. Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus repousem sobre vós permaneça hoje e até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui.
que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros do irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus